Ao autor do requerimento, deputado Domingos Sávio. Senhor presidente, meu prezado amigo e irmão, deputado Isalci, quero me dirigir de forma muito especial, fazendo já aqui uma reverência à grande liderança que hoje se mostra de forma atuante em Minas Gerais, em especial na nossa querida cidade de Nova Lima, meu querido irmão e sobrinho Álvaro Alonso Pérez de Moraes Azevedo, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Quero cumprimentar meu sobrinho Leonardo Rovilson da Silva, mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolei. Cumprimentar meu irmão Benedito Marques Balu, grande mestre do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Cumprimentar o irmão Israel Costa Lucas Galdeano, grão-mestre, aqui representando o grão-mestre do Distrito Federal, nosso irmão Lucas Galdeano. Cumprimentar também o meu querido irmão e sobrinho, que eu tenho o privilégio de conviver no dia a dia, irmão Guilherme Santos, estendendo também esse cumprimento a todos os irmãos aqui presentes, aos meus sobrinhos, a todos os membros da Ordem Demolei. Senhor presidente, eu vou me dirigir com o coração, não vou acompanhar nenhuma redação, porque para mim é um momento de rara e de especial emoção, e um momento de realização também, na minha missão da vida pública, poder trazer, não apenas para fazer uma homenagem, o que sem dúvida é absolutamente justo, posto que há 32 anos a Ordem Demolei para o Brasil, em especial o Supremo Conselho da Ordem Demolei, atua de maneira firme, de maneira serena simultaneamente, mas acima de tudo valorizando os princípios daqueles que a idealizaram, atua no fortalecimento, na construção de um país melhor e que sem dúvida vem a partir da formação de homens livres e de bons costumes. E essa formação não tem lugar mais apropriado do que no momento em que cada cidadão, em cada ser humano tem a oportunidade de esculpir, de preparar-se enquanto um jovem, enquanto faz as escolhas, enquanto define o caminho que vai trilhar nessa vida. Essa é sem dúvida a hora mais apropriada, o momento mais fértil para se preparar um homem livre de bom costume, um homem que possa de fato servir a sua pátria, a sua família, com princípios que são essenciais. E quando eu digo que não é só para fazer a homenagem, porque mais do que nunca o Brasil precisa conhecer o que se propõe a Ordem Demolei aqui no Brasil e no mundo. E se mirar nesse tipo de exemplo, e não só isso, mas incentivar, para que nós tenhamos a possibilidade desta geração que está aí ávida por oportunidades, que está aí sonhando um país melhor, possa muito mais do que sonhar ou esperar, fazer, acontecer, mudar e melhorar o nosso Brasil. Portanto, não será, e a história da humanidade já prova isso, só através dos bancos da escola, embora sejam imprescindíveis, que poderemos forjar, lapidar, preparar homens que possam transformar e melhorar o nosso país. Homens e mulheres. E esta geração mostra a sua disposição, mostra a sua cara, o seu trabalho através da Ordem Demolei. Essa iniciativa que teve lugar há quase um século, em 1919, nos Estados Unidos,
que surgiu já inspirada naquele que foi, ainda na Idade Média, perseguido, queimado vivo, Jacques de Molay, porque mostrou ser o depositário, ser o exemplo, ser a referência de princípios essenciais para que possamos viver em harmonia, em paz, lealdade, firmeza de caráter, valores que inspiraram também a ordem maçônica ao longo de séculos e séculos: liberdade, igualdade, fraternidade. E nesta linha se inspiraram aqueles que criaram a ordem de Molay, que chegou aqui no Brasil em 1980 por iniciativa do nosso irmão Mansur. E eu tive o privilégio de, há quase 30 anos atrás, ser acolhido como alguém que poderia sim, por opção clara, me empenhar nesta missão de aprendizado permanente que é a maçonaria, e me empenhar não só em melhorar como ser humano, mas em trabalhar para que, em razão disso, possamos melhorar a humanidade. E, portanto, há quase 30 anos atrás, pude acompanhar o surgimento da Ordem de Molay no Brasil, de forma mais precisa em Divinópolis, onde o capítulo se deu também lá pelo início da década de 90, e eu tive o privilégio de participar com alguns irmãos, e eu aproveito para saudar todos os meus sobrinhos, meus irmãos de Divinópolis e espalhados por todo esse Brasil. Presidente Isalci, Vossa Excelência, que bem sabe como é para nós precioso os princípios que norteiam a ação da maçonaria, os valores que nos unem, eu quero aqui lembrar, fazendo essa homenagem ao Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil, e fazendo essa homenagem a esses jovens que aqui estão, mas principalmente levando uma mensagem a todos que possam estar acompanhando essa sessão solene da Câmara Federal, daquilo que norteia, daquilo que é basilar, para que possamos ter alguém nos quadros da Ordem de Molay, que tem como um princípio, ou como um lema, algo singelo, mas muito vigoroso: não é preciso ser um de Molay para servir a pátria, para servir a humanidade, para servir, mas é preciso servir, é preciso ser leal, é preciso ter amor filial, é preciso ter uma série de compromissos para ser um de Molay. E é justamente nessa linha que norteia esta forma de organização singela, simples, mas verdadeira. Começa por algo que é imprescindível para que tenhamos uma boa formação de um jovem: amor filial. Algo que começa a faltar nos dias de hoje. É claro que nós não queremos retroceder a tempos em que a relação pai e filho às vezes se baseava num processo repressivo. Não é isso, muito pelo contrário. Amor é algo que só combina com liberdade, com beleza, com vontade de se entregar. Agora, amor filial é algo muito especial e às vezes tem sido abandonado. Às vezes a gente vê uma relação agressiva entre o filho e o pai, em tempos em que as coisas mudam a cada segundo, e muitas das vezes o conflito de geração, a opinião do pai, a opinião do filho, a opinião da mãe, não é respeitada. E é preciso, portanto, esse princípio, amor filial. Primeiro deles, é fundamental a reverência pelas coisas sagradas. Em tempos tão materialistas, em tempo de tanta frieza, em que às vezes não se respeita a vida, às vezes em cada dia com mais frequência, às vezes na ambição de ter algo, de ter um celular, mata-se alguém. E isso mostra o distanciamento da nossa humanidade para com as coisas sagradas.
A maçonaria não tem preferência religiosa e nem é uma seita ou uma religião, muito diferente disso, mas tem como um princípio fundamental a nossa convicção de que há alguém acima de nós, que há algo muito maior. De onde viemos, de onde temos a esperança de nos integrar plenamente para que possamos compreender o significado da nossa vida. E se alguém se tornar vazio das coisas espirituais, dificilmente será capaz de ter amor, de ter uma relação construtiva, verdadeira. É importante que tenhamos em dias tão tumultuados, que parece uma verdadeira fila, um funil por onde todos querem passar, e às vezes empurrando, agredindo, passando um por cima do outro, atropelando. É preciso ter cortesia. É preciso ter cortesia. É preciso que os nossos jovens compreendam que não vai ser pela força, que não vai ser no grito, que não vai ser numa atitude desrespeitosa que vai alcançar o seu sonho. Com cortesia se chega muito mais longe. É preciso que tenhamos companheirismo. Ninguém é forte ou vencedor sozinho. A solidão é talvez a espada ou o punhal mais afiado. Não há nenhum vitorioso, nenhum herói de si mesmo. Sem companheirismo não há realização. É preciso, acima de tudo, ter fidelidade. Lembram-se de Jacques de Molay? Lembra-se daquele que inspirou essa iniciativa, já quase secular, e que viveu há mais de 500 anos atrás e foi queimado porque foi fiel, foi leal. A fidelidade, ela dá uma força que talvez só encontremos um paralelo na pureza. Aquele que é puro, ele está imune ao sofrimento que a vida impõe a quem se torna escravo dos vícios. Os vícios trazem a ilusão da felicidade, e a pureza traz a felicidade em estado natural, permanente. E é preciso que os nossos jovens não tenham vergonha de serem puros. Pelo contrário, busquem a pureza, busquem preservar a sua relação verdadeira, simples, natural com a vida. E finalmente, algo que, para encerrar as minhas palavras, deve nortear nossa atitude para com o nosso país, num momento grave, mas num momento bom, num momento em que o nosso país está tendo a oportunidade de separar o joio do trigo. Há alguns que parece que são vocacionados por pessimismo, e como a cada dia assistimos mais uma denúncia, mais um problema que se descobre, passam a dizer: olha, esse país não tem solução. Pelo contrário, a solução está saltando aos olhos, a solução está aí. Começamos o processo de transformação com as atitudes corajosas que a ordem maçônica, inclusive no Brasil inteiro, levantou a sua voz para ir às ruas, cobrando combate duro à corrupção, cobrando mudança e cobrando que tivéssemos a coragem de retirar do cenário político aqueles que estavam destruindo o nosso país e que em boa parte destruíram. Estamos no processo de reconstrução, e é justamente isso que nos dá a convicção que estamos no caminho certo. Não se reconstrói sem separar o joio do trigo, não se reconstrói sem descobrir as impurezas, o combate duro à corrupção, a operação Lava Jato, o julgamento justo, claro, com direito de defesa a todos, dos que vierem a ser denunciados ou que estão sendo denunciados, de todos os partidos e de todas as áreas da sociedade. Há inclusive aqueles que são vocacionados para servirem aos déspotas,
Existem ditaduras militares e existem ditaduras civis. Nenhuma delas agrada aos homens livres e de bons costumes. Existem aqueles que querem dizer: o mal do Brasil é a política, e todos os políticos, quase que conclamando o Brasil a negar a democracia, a dizer: não queremos mais uma sociedade livre, queremos que alguém se aposse do poder e, como um comandante geral, mande, oprima, determine, massacre. Estamos vendo isso lá no Oriente Médio, na Europa, na África. Em que lugar as ditaduras estão dando certo? Seja ela uma ditadura militar ou uma ditadura populista, como se tenta instalar aqui na América Latina mesmo, na Venezuela. Onde dá certo? Onde faz com que o povo prospere? É claro que o Brasil não pode continuar como está. É claro que não podemos aceitar que a corrupção se torne algo institucionalizado, envolvendo políticos, empresários, funcionários públicos, judiciário, legislativo, executivo. Não. Mas isso não significa que vamos desistir do Brasil. Isso significa que esse princípio, que é fundamental para os jovens Demolei e tem que ser fundamental para todo cidadão brasileiro, patriotismo, esteja enraizado no coração, na mente e nas atitudes de cada um. Por isso, meu presidente, irmão Exalci, membros dessa mesa de honra, encerro minhas palavras dizendo que nós do Congresso Nacional, da Câmara Federal em especial, é que nos sentimos homenageados de recebê-los aqui, de recebemos aqui jovens que acreditam nisso, que estão trabalhando para isso, que se dispuseram a frequentar um ambiente onde se debate isso, onde se valoriza esses princípios, que eu vou repetir rapidamente: o amor filial, a reverência às coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Isso, sem dúvida, são as ferramentas para lapidar, para preparar homens livres e de bons costumes. E ao lado, encorajando, às vezes à frente desses homens livres e de bons costumes, mulheres serenas e corajosas, leais, amorosas e ao mesmo tempo guerreiras, que possam nos ajudar a construir um país melhor, onde a família seja um dos princípios basilares e que não se envergonhe de ser defendida, valorizada. Alguns dizem: isso são os liberais de direita. É ridículo alguém querer rotular princípios que são fundamentais na história da humanidade, em qualquer regime, em qualquer forma de organização, e são princípios do bem, como algo que possa ser rotulado de forma pejorativa. Jamais me cansarei, exercendo a minha vida pública, de defender esses valores e de me orgulhar de acreditar na família, de acreditar no patriotismo e nos princípios que inspiraram a maçonaria, não só a Revolução Francesa, mas tantas outras ao longo da história da humanidade, como a liberdade, a fraternidade e a igualdade, como elementos que possam nortear a minha ação como homem público. Muito obrigado, presidente.